Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar como encontrar as melhores small caps, aquelas empresas pequenas, talvez esquecidas por parte dos investidores e dos analistas e que eu tô gostando de acompanhar e tô vendo potencial em algumas delas. E existem alguns truques para você achar fácil aquelas empresas que são pequenas e lucrativas que de fato têm potencial. Então vamos lá! Antes da gente começar, você que é parceiro do canal, deixa um gostei que isso me ajuda bastante. E lembrando que dia 9 de dezembro, se você quiser aprender opções, nós vamos ter nosso primeiro evento ao vivo, Congresso RCO, aqui em São Paulo. Então eu vou deixar todas as informações do evento aqui na descrição. A gente vai ensinar opções e falar sobre a estratégia RCO e a gente vai trazer os analistas que eu acredito e que tem acertado bastante para te mostrar como eles analisam o mercado. Então vamos lá, primeiro antes de eu te mostrar o caminho, a ferramenta que eu uso para procurar as melhores empresas com baixa capitalização, as empresas pequenas da bolsa e que têm um bom potencial. Primeiro eu preciso explicar o que é uma small cap de fato. Small cap tem, dependendo do mercado, diferenças de definições, mas de modo geral são as empresas que vão entre 300 milhões a 2 bilhões e menor que isso seriam o que a gente chama de microcaps, que seriam empresas bem pequenas para ter capital aberto, para empresas que têm ações listadas em bolsa. Mas basicamente é isso, a gente está buscando as menores empresas da bolsa porque isso traz algumas vantagens. A primeira vantagem desse tipo de empresa é maior potencial de valorização de crescimento. Uma empresa de um mercado de 50 bilhões, que hoje vale 100 milhões, é muito mais fácil dela fazer esse 100 virar 200, 300, 500 milhões. Já comparado com uma empresa que no mercado de 50 bi já vale 10 bi ou 15 bi de reais. Então existe um potencial de crescimento e a gente tem histórico de grandes investidores, tanto fora quanto no Brasil, que a principal força de crescimento da carteira de ações deles foram essas empresas pequenas que eles investiram. Aqui tem um ponto negativo, que é essas empresas pequenas podem trazer maior risco e maior volatilidade. Não é regra, mas na maioria das vezes a gente vê maior variações de preço e maior risco sim nessas empresas menores. Existem empresas menores que têm uma contabilidade muito organizada, então a gente não vê tanto risco em si, mas a gente pode ver mais volatilidade por ter menos negócios. Então qualquer pessoa maior que entra no ativo, ele muda muito de preço. Tem um ponto positivo aqui também, que elas são menos monitoradas, menos analisadas. Então talvez você, pequeno investidor, consegue aproveitar uma oportunidade que outras pessoas não conseguem, porque você está entrando em um ativo que não tem lá muitas pessoas, muito analista avaliando e fazendo análise daquele ativo. E o principal não é nem a questão do analista. O principal aqui que faz a diferença é que grandes investidores não têm interesse em empresas muito pequenas. Uma empresa que vale 300 milhões, 500 milhões, não está no radar de um grande investidor estrangeiro, por exemplo. A pessoa que quer colocar 2, 3, 5 bilhões de reais aqui em investimento, ele não vai dar tanta atenção numa empresa que, se ele pôr dinheiro, ele compra a empresa inteira ou compra o controle da empresa. Então isso é inviável para grandes investidores. E de fato aqui a gente acaba vendo, como eu vou te mostrar, algumas empresas pequenas, bem organizadas, com lucro crescente, né? Empresas que estão indo bem, e que, se a gente olha o múltiplo, são empresas que têm múltiplos, ou seja, a avaliação dela é que elas estão baratas. A gente vê múltiplos baratos, mesmo para empresas que juntam potencial de crescimento e uma contabilidade organizada. Isso não é muito normal. Em outros lugares, em mercados mais envolvidos, a gente costuma ver menos oportunidades, mas aqui no Brasil, passando por cima aqui, dá para encontrar algumas coisas assim. Tem um ponto aqui que você tem que ficar atento, que é a liquidez. Se você for colocar 1 milhão, 2 milhões de reais, um valor um pouco mais alto nessas empresas, você pode ter dificuldade tanto para entrar e comprar muitas ações, quanto para sair. Então esses investimentos são melhores para longo prazo. Agora chega de falar, vamos olhar aqui a ferramenta que eu utilizo para encontrar esses ativos. Eu vou usar aqui uma ferramenta que já mostrei para vocês, eu uso muito no meu dia a dia, que chama Fundamentei. Pronto, estou aqui na página inicial do Fundamentei.
que eu vou fazer? Eu vou nessa página inicial, eu vou filtrar algumas ações. Por que eu vou usar o Fundamentei? Porque eu quero encontrar boas empresas. E para mim, boa empresa é aquela que lucra, aquela que não dá prejuízo, aquela que tem potencial, que ganha dinheiro e tem dinheiro para reinvestir e crescer. E aqui no Fundamentei, tanto os usuários quanto o pessoal que desenvolve tem esse foco de dar valor nas empresas lucrativas. Então, vai ser mais fácil de eu achar o tipo de empresa que eu quero. Então, eu vim aqui em ações. Aqui eu vou usar esses filtros. Primeira coisa, eu quero uma empresa que tenha lucro. E se você é meu aluno, você sabe que a primeira live que eu faço dentro do meu curso é falar sobre qualidade de empresa. E um dos critérios para qualidade é uma empresa ter uma margem ali de uns 8% ou mais. Isso ajuda muito você sair de ciladas, porque empresas que têm margens pequenas, ou seja, ela recebe uma grana alta, só que vira pouco lucro porque ela acaba gastando a maior parte desse dinheiro, essas empresas que têm margem pequena, qualquer coisa que acontece, elas passam a ter prejuízo. E na hora que sai um resultado de uma empresa que estava tendo lucro e vem para o prejuízo, muitas vezes isso traz um susto para o mercado e derruba a cotação dela. A gente não quer isso. A gente quer uma empresa que, mesmo que o lucro varie, que ele sempre fique positivo. Então aqui, vou colocar uma margem líquida de pelo menos uns 8%. Aqui a gente já vai reduzir muita quantidade de empresas disponíveis. Agora, além de margem, a gente vai vir em market cap, que é o valor de mercado da empresa. A gente quer as menores empresas porque a gente quer encontrar alguma que cresça muito, alguma que cresça 10 vezes, 50 vezes, porque isso faz uma diferença muito grande na carteira de ações. O caso você conseguir operar opções dessa ação, é onde você ganha os maiores valores. Então aqui eu vou reduzir o valor de mercado, que ele vai até quase uns 500 bilhões, e vou pro no mínimo aqui, que vai dar... não vou chegar no mínimo, eu ponho aqui 2.7. Pronto, coloquei em 2.7, o filtrozinho aqui é ruim de mexer mesmo, tá? Caso você tente aí, ele fica pulando para 1 bi, para 6 bi, eu vou colocar 2.7. Porque eu acredito que abaixo de 2.7, a empresa já tem um valor menor, já é uma empresa com potencial que é interessante para a gente. Eu não vou colocar mais filtros agora, mas um que você pode escolher é o filtro de setores, tá? Aqui tem setor e tem muitos setores que você pode querer não olhar. Existem setores mais arriscados do que outros, então você que está acostumado a escolher ações e diferenciar elas por setores pode usar esse filtro aqui. Por enquanto eu não vou usar nenhum filtro de setor. Qual é o próximo passo agora? A gente olhar as empresas que têm as maiores notas, principalmente de 4 para cima. Por quê? As empresas desse site que tem uma nota 4 para cima, geralmente são empresas lucrativas e com receita e talvez até lucro crescente. E lucro crescente é a fórmula para a cotação subir. Caso você não saiba, na Bolsa de Valores, no longo prazo, a cotação da empresa segue o lucro da empresa. Então, empresa que tem lucro, que cresce, tem cotação valorizando. Lucro crescente, cotação aumentando. Então, a gente quer isso. Então, eu vou selecionar alguns desses ativos para a gente dar uma olhada. Então, eu vou selecionar aqui Schultz, Jalles Machado, Brasil Agro. Vou selecionar aqui, vamos ver alguma outra. Kepler, a gente pode dar uma olhada. Lavi, Unifique, Companhia Energética de Brasília. Então, qual que é a ideia aqui? A gente dá uma olhada nessas empresas com as maiores notas. Basicamente, a gente filtrou, então, as menores empresas com a melhor qualidade. Aqui tem mais, tá? Clicar ver mais ativos. Tem mais alguns aqui. E aí, a ideia é a gente pegar e dar uma olhada sempre nesses ativos de valor 4. Ou se você quiser abranger um pouco mais empresas, vai para o 3,5 para cima. Primeiro é legal olhar nota 4 para cima. Então aqui eu abri Schultz, aqui ele explica o que é, né? Atuação internacional em compressores e automotivo. Aqui a gente consegue ver o valor de mercado. A Schultz já tá no limite ali do filtro que a gente colocou. Ela vale 2,6 bi. E se a gente olhar o balanço, a gente vê que é uma empresa que tem uma margem de 15%, ou seja, do dinheiro que entra para ela, né, da receita dela, 15% vira lucro. E olha que legal, o lucro dela em 2009 era 35 milhões e foi crescendo de forma organizada
até os últimos 12 meses, que foram 309 milhões. Com isso, você pode analisar, ler todo aqui o relatório, né, as informações, faz a análise do jeito que você achar melhor. E daí, para quem opera opções, seria abrir aqui ou o Home Broker da Necton, onde tem um módulo de opções, ou o Profit Pro, que tem módulo de opções, e olhar quais são as opções disponíveis para a gente operar, seguindo a estratégia que você segue. Aqui a gente tem várias empresas, mas um próximo passo na minha análise, primeiro eu olho isso, o balanço eu bati o olho, já gostei, o que eu faria? Eu viria para o Status Invest, porque aqui eu consigo ver alguns múltiplos que acredito até que tenha aqui no Fundamentei, mas eu tenho já o costume de muito tempo usar o Status Invest. Então tá aqui Shoes, eu vou descer e olhar. A gente vê que o PL de Shoes e o PVP tá bem grande, né? Então aqui, esses números que eu estou enxergando são números de empresas. Eu bati o olho aqui e já acho um número caro. O que eu faria? Eu deixaria anotado essa empresa para um próximo passo, caso eu não ache uma empresa barata, né? Com um PL, com PVP mais baixo, eu deixaria essa de lado e iria para a próxima até encontrar uma barata. Se no final não tiver barata, eu voltaria para essas mais caras para avaliar. A próxima empresa aqui que eu abri é a Jalles Machado, diversificada na produção de açúcar e álcool, energia elétrica, saneantes, levedura e látex. Então, eu faria a mesma coisa, olharia os balanços, veria todas as informações. É uma empresa que não tem muito tempo de bolsa, está falando aqui, a informação é desde 2018, valor de mercado 2,5 bi, listagem na CVM tem 2 anos de bolsa. Então, eu daria uma olhada. Aqui os números parecem interessantes. O que eu faria depois? Iria para o Status Invest novamente. Uma próxima coisa que você precisa perceber é que os ativos aqui eles estão organizados por valor de mercado. Então, se você quiser encontrar de fato as empresas mais baratas com o menor valor de mercado, você teria que vir para as últimas aqui. Ver mais ativos e olha de baixo para cima. Esse é um outro ponto que eu não tinha falado para vocês que eu acho interessante. Olhe as empresas aqui de baixo para cima, porque é onde você vai encontrar as empresas de menor valor de mercado. Eu vou pegar uma empresa nota 1 que provavelmente dá prejuízo, mas só para você ver o valor de mercado dela. No caso aqui ela vale 18 milhões, então é pouquíssimo, ela é uma empresa que não vale nada e o motivo disso, como eu te falei, vou vir em balanço. Tudo prejuízo, né? Agora que sai algum lucro, mas a dívida dela é muito grande. Então, o patrimônio líquido é negativo. Eu só entrei aqui para você ver que as empresas, de fato, elas estão organizadas por valor de mercado. Então, se você olhar de baixo para cima, você vai ver realmente as menores, né? Aqui, por exemplo, tem essa Unicasa 3.2. Não acho muito legal 3.2. 3.6 já vale a pena dar uma olhada. Essa Eletroalço, uma 3.9 Cambuci, já vale dar uma olhada. Vamos ver se a gente acha uma nota 4 aqui. A primeira que a gente achou é a Cesud 3. Vamos dar uma olhada no valor de mercado. Ela vale 790 milhões, o que para a bolsa é bem pouco. E vamos olhar o balanço. Na Cesud, a gente vê um histórico grande e um lucro que cresceu, que vem crescendo de forma organizado, que é bom, uma margem de 16%, e com isso a gente pode vir aqui no Status Invest e ver se Cesud está barato ou caro. Só para você ter de referência, a Shu está com PL de 129 e um PVP de 31. Vamos ver essa Cesud aqui. É claro que são empresas diferentes, realidades diferentes, mas vamos ver. Aqui a gente vê já de cara que a Cesud pagou 5,22% de dividendos, isso sendo uma empresa crescente, uma empresa que está crescendo e uma empresa bem pequena. Vamos descer. Olha que interessante, PL de 9. Olha a diferença, a Shu estava com 121 de PL, ela está com PL de 9. PVP de 191, PVP bem mais em conta do que eu acho que era 30 alguma coisa da Shu. Então, isso aqui já acho mais interessante. Então, para ser transparente com vocês, Cesud foi uma das empresas que eu comprei, tá? Eu acho interessante isso daqui. Empresas pequenas, empresas com uma contabilidade legal aqui, né? Que a gente vê um crescimento,
uma certa sustentabilidade nos resultados, uma empresa que é pequena, mas já paga dividendo, uma empresa pequena, mas que cresce. Então, esse tipo de coisa que eu procuro nessas small ou micro caps. O único problema delas, ao meu ver, é que muitas delas não têm opções disponíveis para negociar ainda, porque a B3 tem uma série de parâmetros para liberar as operações com opções. Se não tem um valor mínimo de mercado, se não tem uma movimentação, uma liquidez mínima, eles não liberam para a gente operar opções desses ativos. Mas o que eu faço? Eu entro aqui, faço a compra de algumas ações para ir monitorando. Quando o ativo for criando o corpo e atingir as métricas para liberar as opções, aí sim eu peço a abertura de opções para eu operar. E o processo é esse. Depois de Sesud aqui, que foi uma das 4 ações que eu comprei, eu seguiria aqui olhando e dando uma atenção para essas empresas, de preferência nota 4. E acima de 3,5 acho que até vale dar uma olhada. Mas preferência aqui nessas empresas nota 4. Unifique também, uma empresa acima de nota 4. Lavie uma empresa acima de nota 4. Aí é legal você ver o setor, ver a sua distribuição lá, seu gerenciamento, quanto você está pondo em cada coisa, porque não é para você olhar isso e colocar todo o seu dinheiro nessas coisas. Você precisa estudar, pensar se faz sentido para você e, caso for colocar na sua carteira, ter um gerenciamento ali, uma quantidade definida para cada coisa, tá? Então, vai com calma. Então é isso, esse é o processo que eu utilizo para encontrar empresas boas e pequenas com grande potencial. Grandes investidores já fizeram isso, de colocar empresas bem pequenas, mas com bons projetos na carteira e conseguiram lá multiplicações gigantescas de valorização. Então acho que vale a pena dar uma estudada, abrir a mente para essas empresas que não são tão discutidas nos sites de investimento, nos grupos e não são tão abordadas pelos analistas. Fica aqui minha dica para vocês. Se você tiver gostado, deixa o gostei que isso me ajuda bastante. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Então é isso, meu investidor. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.